Olá, amados, senta que lá vem história. Zé Gato, professor José Antônio Cavalcante. Ama história. Vamos lá contar um pouquinho mais de fatos interessantes da história do distrito de Potunduva. Tá vendo lá na frente o distrito a usina Raizen, né? Que um dia foi a usina Cosan, que um dia foi a usina Diamante, que um dia foi Fazenda São José do Engenho São José, do Engenho Velho. Então, o distrito de Potunduva, vocês sabem que tem mais de 200 anos. Aqui está essa, né, grande potência que é a usina Raizen, que um dia foi aquele pequeno engenho. Mas eu quero contar para vocês que tudo tem a ver com essa igreja. Essa igrejinha que está aqui, quase ninguém vê, no meio dessa grande potência que é a usina. Professor José, professor Zé Gato, por que essa igrejinha se manteve aqui? Eu vou contar. Senta que lá vem história, eu vou resumir. Potunduva tem mais de 300 anos, mais de 200 anos, 300 anos, não é, de história. Efetivamente, dia 13 de novembro de 1928, foi criado, através da Lei 2.297 de 1928, o Distrito de Paz do Distrito de Potunduva, que tem sua área urbana e área rural, né? Airosa Galvão e Distrito de Potunduva são a mesma coisa? Não. Airosa Galvão é um dos primeiros bairros do Distrito de Potunduva, onde é única e exclusivamente as 17 casas, não é, da Estação Férrea de Airosa Galvão. Airosa Galvão é um nome em homenagem a um dos funcionários da antiga FEPASA, que deu o nome à estação Airosa Galvão. Como não tinha transporte, ficou então Airosa Galvão, porque era o único meio de transporte. Não havia ônibus, não é? Ninguém tinha carro há 200 anos atrás, 100 anos atrás, então era complicado. Depois do final das monções, que houve o milagre do Frei Galvão nas barrancas do Rio Tietê, que eu já fiz um vídeo, houve então, com o final das monções, depois do milagre, então terminou as monções, pararam as viagens, aqui ficou meio que abandonado. O governador de São Paulo da época, não é, o dirigente do estado, veio aqui a uma visita, conheceu a área e dividiu as terras para fazendeiros, colonos italianos, holandeses, japoneses, brasileiros, então vários colonos, através da lei das Seis Marias. E uma das áreas tinha povoado de Araras, não é? A fazenda de Araras, inclusive Potunduva, antes de chamar Potunduva, não é? Potunduva é por conta do Frei Galvão, a história do Frei Galvão que eu contei para vocês. Mas por causa da fazenda Araras, que é aqui onde eu falei para vocês que fica o distrito de Potunduva, mas resolveu-se homenagear o milagre do Frei Galvão, dando o nome de Potunduva. Potunduva que significa lugar onde a vista se faz escura, por causa da copa das árvores que cobriu o leito dos rios, né, do Rio Tietê. Mas aqui é essa história. Como foi dividido em fazendas, Fazenda Santa Cruz, Fazenda de Araras, Fazenda São José. Vamos falar da Fazenda São José. Então aqueles primeiros colonos plantavam café. Hoje é cana-de-açúcar em toda a região. Na nossa região, em toda a região do Brasil, em grandes regiões são canas. Mas antes, o grão de ouro era o café, e na nossa região também. Então naquela época, não é, o fazendeiro desta área aqui, dessa Fazenda São José, plantava café. E a café não estava dando muito por conta de alguns intempéries de tempo, chuva, sol e tal. Então ele fez uma promessa a São José, que se frutificasse, no lugar onde mais desse a florada, ele retiraria, não venderia e faria ali naquela florada uma igreja em honra a São José, não é? Pai adotivo de Jesus. Nós somos católicos, acreditamos muito nisso, na fé. Aí, o que aconteceu? Aconteceu o pedido dele. Sabe o que aconteceu depois? Ele acabou, o orgulho falou mais alto, e ele acabou o quê? Não fazendo a igreja, vendeu o café todo, inclusive o café dessa região. Nos anos seguintes, 3 anos seguintes, o café dele deu um pouquinho só, e no lugar que era para ser feita essa igreja, secou todos os pés, secou. Aí no outro ano plantou, secou. No outro ano plantou, secou. Até que ele entendeu que ele havia descumprido e não cumprido a promessa que ele fez a São José. Então se arrependeu, plantou novamente, e no ano seguinte ele já tinha feito essa igrejinha, que já foi reformada, óbvio, porque a história tem mais de 200 anos,
foi reformada e ele deixou a igrejinha aí. A partir daí ele prosperou, o café prosperou, ele recuperou a sua situação econômica e ele nunca mais tirou. De lá para cá, com o advento do fim do café em todo o estado de São Paulo, veio a cana, eles venderam para os irmãos Franceschi, a fazenda São José, que se tornou onde era o engenho velho, que eu mostrei para você no outro vídeo, aquela lagoa. Então era um engenho, depois o engenho virou a usina Diamante e era todas essas terras. E a usina Diamante, irmãos Franceschi, respeitaram a história e permaneceram até hoje em homenagem e honra a São José e a lembrança daquele colono, fazendeiro que contou essa história. E como o Zé Gato sabe disso? Porque eu sou professor de história e professor de história se aprofunda no estudo. Eu tenho 53 anos, mas desde 10 anos de idade, morador do distrito de Potunduva, nascido e criado aqui. Então eu pesquisei com os antigos moradores do distrito de Potunduva. Se naquela época de 10 anos eu falei com gente que tinha 90 anos, imagina quantos anos de história. E aqui até hoje, embora tenha todo esse progresso, a igrejinha de São José continua aqui. São José Operário, proteja todos os trabalhadores, mantenha o emprego, acaba com a pandemia, intercedendo a Deus, a Jesus, a Santíssima Trindade, São José. Roga por nós, São José, pelos trabalhadores dessa usina, pelos trabalhadores da lavoura, pelos trabalhadores que estão desempregados, por todos os trabalhadores de todos os setores de produção agrícola, de toda a produção do comércio, das indústrias, da lavoura, das roças, dos pequenos produtores, de todos os trabalhadores formais e informais. São José, roga por nós, Pai de Jesus, Pai adotivo de Jesus. E se você quiser visitar, você passando aqui pela pista, você não vai ver. Você tem que entrar por uma estradinha, ladeando e chega aqui. Pode visitar? Pode. Só que tá assim, ó, precisa de um cuidado maior. Embora a usina, os proprietários tenham respeitado esse patrimônio histórico, não é? Um dia serve também de turismo. O dia que o distrito de Potunduva se emancipar, tem a capela do Frei Galvão lá no Parque Frei Galvão, onde eu tenho a chácara. Tem a capela da Ave Maria na Vicinal José Maria Verdini, que é uma história fantástica, de Santa Luzia, aqui de São José. Porque a história, eu respeito a religião de todo mundo, mas eu que sou católico, é uma rica história, a nossa amada Capela de São José. Eu agradeço a família Franceschi que respeitou e a usina Cozan, Raizen, que também respeitaram e continuam respeitando. São José, essa igreja maravilhosa, patrimônio histórico. Eu, Zé Gato, estou aqui contando essa história para você. Senta que lá vem história. Daqui a pouco a gente se encontra num outro vídeo contando essa rica história. E esse progresso, tudo isso aqui é farelo da cana, né? Bagaço da cana, essa grande produção que você vê. Distrito de Potunduva, lugar rico, precisa ser mais amado, mais cuidado, mais zelado. E cabe a você, cidadão do distrito de Potunduva, também ter orgulho de ser potunduvense, como eu, morador do distrito de Potunduva, com orgulho. Deus te abençoe. Distrito de Potunduva, Igrejinha de São José, senta que lá vem história. Roga por nós, São José.